Bom, pessoal, então hoje eu vou ensinar para vocês a primeira aula de Microsoft Word e é muito importante que vocês saibam a parte da configuração de página, tá bom? Muitas pessoas entram diretamente no Word, pensam que é só ir lá e iniciar programas Microsoft Word e já começa a digitar. Porém, o que vai diferenciar um micreiro, né, de um operador de micro, uma pessoa que sabe mexer, são os detalhes de acabamento, tá bom? Então, eu vou começar por aqui, ó. Então vamos lá. Antes de mais nada, eu quero avisar vocês que eu estou aqui no Microsoft, eu estou aqui trabalhando com Windows 11, tá? E o meu Microsoft Office aqui é o 2021. Então pode ter algumas diferenças aí da versão que vocês estão usando, mas basicamente é a mesma coisa, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos entrar aqui no Word, tá? Vamos começar aqui com um documento em branco. E está aqui, nós temos esse documento em branco. Então, quando você inicia a sua máquina, o que acontece? O cursor ele já está piscando aqui, por quê? Porque já existe um padrão de configuração das margens, que é aqui ó, a margem superior, a margem inferior, que ela está lá embaixo, né? A margem direita e a margem esquerda. Tá? Mas isso aqui significa, é um padrão, mas você pode mudar. Como? Tem duas maneiras de você entrar na parte de configurar página. A primeira delas é você vir aqui no arquivo, você vai pedir para imprimir, e aqui né, no visualizar a impressão, tem aqui ó, configurar página. Então ele já está mostrando para você aqui a caixa de diálogo, onde ele vai estar explicando para você o que você quer mudar. Então eu posso mudar a parte de margens, eu posso mudar a parte do papel e posso mudar a parte do layout. Uma vez que você mexeu nessas três coisas, você dá OK e, e tudo bem. Para voltar, então ó, uma outra maneira é você vir aqui no layout, certo? Então ele vai mostrar aqui ó, margens, orientação. Então você pode aqui ó, configurar página. Aqui também é um outro atalho. O mais fácil que eu acho, o mais fácil é na hora que você dá o Ctrl P. Ctrl mais a letra P, que é um atalho para imprimir. Ele vai voltar aqui também na visualização de página. Aí você vem aqui no configurar página, tá? O que nós mexemos aqui? Então a caixa de diálogo está falando assim, tá, você quer configurar a página? O que você quer fazer? Então aqui na parte de margens, nós determinamos o que? Eu tenho superior, o padrão é 2,5 cm, a inferior também é 2,5 cm, a esquerda é 3 centímetros, a direita é 3 centímetros e o medianiza aqui que eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Então aqui você vai escolher, deixa eu colocar aqui do lado, a distância, né? Aonde, o cursor, por exemplo, onde ele vai começar? Quanto menor a margem que você colocar superior, mais para cima o cursor vai estar aqui. E quanto menor for a esquerda, o cursor vai sair aqui também. Por que serve isso? Às vezes você está digitando um texto, e ficou uma linha de fora, duas linhas de fora, e você gostaria que ficasse tudo numa única página. Uma única página. Aí você pode fazer o que? Eu posso diminuir o tamanho da fonte, mas existem documentos que às vezes a fonte ela é padrão. Então se você fala, o padrão for 12, você não pode mexer no tamanho, tem que ser 12. Se você colocar, se a fonte o padrão for 14, você vai ter que colocar 14, tá? Então, ao invés de alterar o tamanho da fonte, você pode vir aqui e diminuir, por exemplo, o tamanho das suas margens, ok? Vou deixar tudo com 2,5, tá bom? Uma vez aqui eu tenho retrato e paisagem. Isso aqui é quando você quer imprimir o seu documento na folha em pé. Se você quiser que a folha saia deitada, então você clica em paisagem. Existem algumas versões aí que eu já vi, que em vez de estar escrito retrato e paisagem, está escrito horizontal e vertical, mas é a mesma coisa, tá? Basicamente, nessa pasta aqui, nessa aba, é isso que nós mexemos. Aí nós vamos para o papel. No papel, aqui o padrão também é A4 e normalmente a folha que nós imprimimos qualquer tipo de documento é o A4 mesmo, então vai permanecer como A4, tá? Mas se você trabalhar com outros tipos de documento, tipo ofício, extrato, executivo, entenda que você fazendo a alteração aqui, ele vai mudar as medidas, então você precisaria ter um tipo de papel diferente também, certo? Ou a folha de A4, porém, ele vai sair dentro dessas medidas aqui, tá bom? Acertou as margens, acertou o papel, eu tenho aqui o layout.
Esse layout eu só recomendo você utilizar depois que o seu documento estiver pronto. Por quê? Aqui, ó, o que nós mais mexemos é aqui, o alinhamento vertical, ele está como superior. Isso significa que toda vez que você começar a digitar o seu texto, o seu cursor ele começa aqui em cima. Se você vier aqui e colocar no centralizado, o seu cursor, em vez de ele começar aqui, ele começa aqui no meio. Então, conforme você vai digitando, a linha vai pular para baixo, mas essa daqui sobe. Então, aos pouquinhos, o texto vai ficar normalmente, tá? E eu tenho aqui também o inferior, que o seu cursor ele vai começar aqui embaixo. Conforme você vai digitando, as linhas vão subindo. Mas, por que eu falei que eu prefiro usar isso aqui no final? Quando todo o seu documento já está pronto, todo o seu documento já estiver formatado, tudo direitinho, aí você vem aqui e coloca aqui, ó, justificado. Por quê? Ele vai distribuir as linhas de acordo com a quantidade de espaço que estiver aqui. Então o seu documento ele vai ficar muito mais bem distribuído, tá ok? Bom, o que nós vamos fazer aqui? Só para me mostrar aqui sobre a medianice normalmente ela está 0. Mas se você costuma trabalhar em alguns escritórios que usam aquelas pastas que tem aqueles ganchos, né? Que você abre, você coloca o documento dentro de uma folha de plástico e essa folha de plástico tem os furinhos, você fecha. Ou então se você fura a folha mesmo, conforme vai aumentando a quantidade de folhas, normalmente ela vai tomando o texto, né? Então aqui no Medianize, o que você faz? Você vai dar um espaço, por exemplo, ó, vamos colocar aqui, ó. Percebe que conforme eu aumento aqui, ele está aparecendo esse quadriculadinho. Esse quadriculadinho aqui é o espaço onde você vai colocar os furos para colocar o seu documento, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? Se você colocou 2,5 aqui, ele vai contar 2,5 a partir do momento que já desconsiderou isso aqui, tá? Porque esse é o espaço que você vai considerar para fazer furos no seu documento e que não fure o texto, né? Tá certo? Então, eu vou deixar 0 mesmo. E vamos fazer um documento aqui, aleatório, só para vocês verem. Então, ó, coloquei tudo 2,5, 2,5. Então, margem superior 2,5, margem inferior 2,5, esquerda e direita 2,5. Não é padrão isso aqui, tá? Você vai colocar de acordo com o texto que você quer, tá? Então tá. Então, fiz a configuração da minha página, volto lá no meu documento do Word. Agora, para mim não ficar perdendo tempo digitando texto, né, essas coisas, eu vou pegar um texto aleatório aqui que já existe do Word. Quando você quiser fazer isso também para você treinar, você pode fazer, você vai digitar igual e vai digitar Randy. Randy é uma abreviação de randômico, quer dizer uma coisa aleatória. Ele vai puxar textos aleatórios aí do Word e vai montar um textinho para você. Abre o parênteses e aí você determina quantos parágrafos de quantas linhas você quer. Eu quero, por exemplo, 4 parágrafos, vírgula, né? De 4 linhas cada um. Fechei meu parênteses. A hora que eu der Enter, o texto está aqui. Tá vendo? Vamos lá. Ó, e aqui já ficou justificado. Ó, Ctrl P. Tá vendo? Como ele justificou aqui, ó. Olha o espaço que tem. Isso aqui, quando a gente já faz, quando o texto já está pronto, tá? Deixa eu voltar lá e colocar no superior mesmo. Layout, em vez de justificado, superior. Ok. Olha aí. Ok? É isso que o justificado faz. Bom, eu tenho que justificar também, toda vez que eu digitar um texto, eu também preciso justificar. Você percebe que o lado de cá está certinho, bonitinho, mas o lado de cá nem tanto. Então o que eu faço? Eu vou selecionar o meu texto, porque tudo que você for fazer de formatação, qualquer coisa que você pedir para o seu computador fazer, o seu processador, ele vai perguntar, tá, você quer fazer isso onde? Então ele vai entender que o local que estiver selecionado é o local onde vai ser aplicado a formatação. Então, por exemplo, como é que eu posso selecionar o meu texto? Tem várias maneiras, tá, gente? Ó, primeiro, clico, seguro o botão e arrasto para baixo. É uma das maneiras de selecionar o meu texto. Quando eu clico fora, ele tira a seleção. A outra maneira, você percebe que o ponteiro do mouse ele está aqui, né, sempre virado com a ponta para a direita. Se eu trouxer ele para o cantinho aqui, perceba que o ponteiro do meu mouse aqui ele modificou para a esquerda. Aí eu clico, seguro e puxo para baixo. Eu estou selecionando também. Outra maneira que eu tenho de selecionar o meu texto é através do teclado. Eu posso dar um clique do lado de onde eu quero, seguro a tecla Shift e com as setinhas do teclado, que está perto ali do teclado numérico, você vai selecionando ó, para o lado ou para baixo. E aí eu vou até a parte que eu quero selecionar. A maneira mais rápida também pelo teclado é você dar o Ctrl T, né? Ctrl
T, que é selecionar tudo. Porém, o Ctrl T, se você tiver aqui 100 páginas, ele vai selecionar as 100 páginas, tá? Então, o Ctrl T ele é muito bom, mas você precisa usar ele com sabedoria, né? Não vai colocar o Ctrl T para selecionar todo tipo de texto, né? Só o que você quer, tá bom? No caso aqui eu só tenho o texto, então eu não quero mais nada, é Ctrl T mesmo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou na minha página inicial, aí eu tenho aqui ó, uma caixa de ferramentas chamado parágrafo, onde eu tenho todos os alinhamentos. Então eu tenho alinhar à esquerda, eu tenho alinhar à direita, alinhar à esquerda, eu tenho centralizar, eu tenho alinhar à direita e tenho justificar. Esse sim, ó, ele vai deixar retinho o seu texto aqui e retinho o seu texto aqui, ok? Você pode ver que ele fica bonitinho. Quando eu der o Ctrl P, você perceba que o acabamento do meu texto aqui ficou perfeito, tá certo? Uma coisa muito importante é que assim, quando você for começar a digitar o seu texto, você já antes de fazer qualquer coisa, abriu aqui, configurou a página, você já clique para justificar. Por quê? Como existe uma margem superior, uma margem inferior, uma margem esquerda, direita, existe uma quantidade de caracteres que cabem dentro de cada linha. E essa quantidade de caracteres ela vai variar de acordo com o espaço que você deixou aqui. Tá? Quando você, antes de iniciar o texto, você já clicar aqui nesse justificar, o que vai acontecer? O seu processador ele já vai entender que é para colocar a distância entre as palavras, as distâncias entre as palavras certinha já de acordo com a quantidade de caracteres que cabe em cada uma. Se você primeiro digitar o texto e depois você colocar aqui no justificar, o que vai acontecer? Ele vai justificar? Vai. Mas se, por exemplo, você precisar trabalhar com colunas, quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Ó. Vamos lá no layout, vem aqui eu divido em colunas, peço para dividir em duas colunas. Olha a distância que fica entre uma palavra e outra. Isso porque primeiro eu digitei o meu texto e depois eu justifiquei. Se eu tivesse clicado no botão justificar antes de começar a digitar o texto, isso aqui não deveria acontecer. Ah, Gerson, e agora? O que eu faço? Eu vou ter que apagar meu texto e começar tudo de novo? Não. Aqui você pode fazer uma outra coisa que é chamado de hifenização, tá? É separar a palavra pelos hífens. E está aqui também no menu Layout, no hifenização, ok? Então você clica no hifenização, pede para hifenizar automaticamente e ele vai acertar direitinho para você. Aí ele separa palavras por hífen, tá vendo aqui, ó? Profissional, cabeçalho, né? Então ele vai dar uma apertadinha ali para que fique melhor. Mas isso você só precisa fazer caso você tenha justificado o seu texto depois que você digitou tudo. Quando você começar, você já vir na página inicial e já clicar em justificado, quando você dividir o texto em colunas ou alguma coisa assim, ele já vai deixar tudo direitinho para você, tá bom? Então, bom, é isso daí. Espero que vocês tenham aproveitado.